Queria saudar a direção da casa, o magnífico reitor. Queria agradecer em particular Kátia e a equipe dela pelo esforço de me trazer aqui. Quero dizer a vocês que é uma grande honra, uma grande felicidade estar aqui com vocês. Eu estive há uns 10 anos atrás, por aqui, e alguém de vocês que foi a Brasília me visitar me deu essa pastinha. Veiga de Almeida, acho que não sei como é que é. Bom, em todo caso, eu recebi de vocês, que eu carrego até hoje, com muito orgulho. Quando eu viajo no mesmo dia para ir e voltar, eu vou com ela. Então, é uma grande satisfação, espero continuar sendo útil a vocês aqui. Bem, nós vamos conversar aqui, então, sobre educar pela pesquisa, que é o tema que vocês me deram, e ao qual eu estou vinculado já há muitos anos, né, porque sempre me dediquei a essa ideia. Eu tive a grande chance na vida de fazer um doutorado na Alemanha, e a minha primeira grande surpresa lá no Instituto de Sociologia foi que eu não achei aula. Eu demorei um semestre procurando aula e acabei me convencendo que não tinha. E que o jeito era fazer textos e submeter os textos. Quer dizer, o professor geralmente oferecia um seminário com uns 20 temas, que eram 20 alunos, então, e cada um pegava um tema e tinha que elaborar e defender. E quem pegava o primeiro tema trabalhava nas férias. E lá também ninguém está preocupado com isso. Quem pega o primeiro tema tem que fazer durante as férias. Depois também fica o semestre à vontade, mas ele tem que trabalhar nas férias, ninguém está preocupado com isso. E aí que eu caí em mim, que a gente não aprende escutando aula. E olhando o departamento, o instituto, que tinha 7 professores só, e que fazia graduação, mestrado e doutorado, aqui precisa 70, pelo menos nas federais é assim, ela tinha 7. Por que não tinha aula? Porque o aluno montava o seu currículo, montava a sua rota, lá não tem turma, cada um termina quando acaba, para usar o provérbio do futebol, né? Mas não há uma turma que termina junto. A pessoa termina quando conclui os créditos, quando conclui o que tem que fazer e faz a tese, porque lá também na graduação tem uma tese, grande e quase como qualquer outra tese. Então eu fui entendendo um pouco mais a diferença entre ensinar e aprender. Então lá na Alemanha, os professores eram os grandes aprendizes. Eles eram profissionais da aprendizagem, não do ensino. E eles eram, em primeiro lugar, o exemplo para o aluno. Então, um sociólogo se forma fazendo sociologia. Essa foi a aprendizagem que eu tive. Você aprende sociologia fazendo sociologia. Então, o professor cuida que você faça sociologia. Ele não fica dando aula, não fica conversando, não fica batendo papo, ele quer que você faça sociologia. Eles são também muito frios, porque é da cultura deles. Eu me lembro que uma vez, quando eu estava fazendo o primeiro trabalho, eu fui pedir uma dica, porque aqui no Brasil é comum a gente pedir uma dica para o professor. Então eu fui por lá, conversei com ele, ele me pegou pelo braço, levou para a janela e mostrou o prédio lá, a biblioteca de 10 andares. Disse, vai lá. E eu fui lá e nunca mais fui atrás de professor nenhum, nunca mais caí nessa ideia de ficar pedindo dica. O que é que ele me disse, na verdade? Enxergue-se, né? Você tem que estudar e não ficar aqui pedindo para mim o que você deve fazer. Você tem que aprender isso, se tornar autônomo, se tornar autor e tal. Então, o bonito que eu achei de lá é que você se forma em sociologia tornando-se autor de sociologia. Essa é a ideia. Um sociólogo sabe fazer sociologia. Fazer, ser autor, produzir sociologia. Então, achei isso uma coisa super maravilhosa e que eu vi depois que estava nos países mais desenvolvidos já andando, nos Estados Unidos e algumas universidades mais claramente, sobretudo nas grandes, que hoje são as melhores do mundo, né? Onde praticamente não tem aula. Os alunos precisam trabalhar, precisam produzir, o professor acompanha. Né? Claro que nos Estados Unidos tem um outro tanto de universidades, muitos milhares de universidades, onde só tem aula, que também são as piores dos Estados Unidos, são as que não se destacam, são as que também não têm grande contribuição. Mas uma universidade como Harvard, o MIT, ou Stanford, para falar de algumas que realmente
são os carros-chefes das universidades do mundo todo hoje, lá simplesmente tem professores que produzem conhecimento, junto com alunos que querem produzir conhecimento. Ponto. A discussão que tem lá, e que se reclama muito, é outra coisa, que aqui não existe ainda esse problema, é que os grandes professores americanos não querem trabalhar com os estudantes. Quer dizer, eles dizem que não querem ensinar, não é bem o ensinar, né? Mas eles não gostam de ficar perdendo tempo com o estudante. Então, lá existe uma grande reclamação que o bom professor é o bom pesquisador. Então, a gente não pode ver a dedicação ao estudante como algo que atrapalha a pesquisa. É algo que deve estar dentro da pesquisa, a formação do estudante. E foi por isso também que me veio a ideia, então, de escrever esse livro, Educar pela Pesquisa, que já tinha tido outros precursores. Uma vez escrevi um livrinho, Pesquisa, Princípio Científico e Educativo, porque eu estava em Belém do Pará montando uma faculdade de educação sem aula, em 1990, que era um escândalo geral. Depois mataram, claro, exterminaram com a faculdade, mas consegui montar a faculdade e eu escrevi esse livrinho como base teórico-pragmática de como fazer essa ideia. Mas então, depois eu escrevi Educar pela Pesquisa exatamente para encaixar esse tipo de preocupação, que com pesquisa você pode fazer duas coisas fundamentais, que é montar conhecimento, produzir conhecimento, ser um autor de conhecimento e, dentro desse processo, formar melhor. Unir, então, a produção do conhecimento com a formação do estudante. Que nós temos, de alguma maneira, uma coisa que veio posteriormente, mas que tem bom êxito e até hoje anda por aí, que é o PIBIC ou coisa semelhante, em que o aluno se forma melhor pesquisando. E as pesquisas que temos em torno do PIBIC, que não são muitas, elas tendem a dizer isso com muita clareza. O grande resultado do PIBIC não é nova ciência, porque o aluno não produz propriamente uma ciência muito nova, mas é a formação. É a grande ideia do PIBIC, é uma boa formação do estudante, que aprende muito melhor, se forma muito melhor se pesquisar. Mas para isso precisa de um professor pesquisador, então por isso que o CNPq toma providência de que só pode ser orientador do PIBIC um professor pesquisador que esteja lá já vinculado dentro dessa ideia, desse processo de formação fundamental da universidade em favor aqui do estudante. Claro que é uma ideia que também tem seu lado um pouco estranho, porque, no fundo, nós acabamos atestando que o aluno só pesquisa se tiver bolsa. Para o aluno pesquisar, ele precisa de uma bolsa. Quando que na Alemanha, nos Estados Unidos, é o óbvio ululante, ninguém precisa de bolsa para pesquisar, porque a gente vai para a universidade para isso, não é para escutar a aula. Mas aqui, infelizmente, a aula é o jargão tão empedernido da nossa vida acadêmica que para o aluno sair daí precisa ser pago. Ele precisa de uma bolsa. Eu não vou transformar isso numa reclamação, porque eu acho que o PIBIC é uma boa ideia, mas eu acho que um dia nós deveríamos ter isso como a vida universitária como tal. A gente vem para a universidade para produzir conhecimento próprio, não é para escutar a aula. Tudo que está na aula já está por aí. Hoje, com a internet, está tudo na internet. Não tem nenhum conteúdo que não esteja na internet. Então, para que requentar de novo? Então, a preocupação é que este procedimento, além de ser inócuo, inepto em termos de aprendizagem, também não leva o país para frente. Porque uma sociedade do conhecimento supõe, obviamente, que a gente produza conhecimento. Uma sociedade do conhecimento não é feita de transmissão de conhecimento. Isso é uma sociedade medieval, não é do conhecimento. Sociedade do conhecimento é aquela que produz conhecimento. Então, obviamente, a tarefa principal do estudante é produzir conhecimento. Isso pode soar um pouco estranho. Muita gente vai logo dizer que cadê o conteúdo? Nós vamos esquecer conteúdo, deixar fora conteúdo. Mas isso também está sendo tudo reorganizado, rediscutido no mundo todo. Queria dar como exemplo o Japão, que, de modo geral, na educação básica, tira os primeiros lugares em matemática no mundo, ou sempre está lá bem lá em cima. E ele, quando discute currículo de matemática, pega 10 tópicos.
mas nos Estados Unidos se pegam 50. Aqui no Brasil, talvez mais até. Quer dizer, a gente entope o aluno de coisa e não estuda. Nós não estudamos. Nós assistimos aula e decoramos conteúdo. E vamos para a prova. Mas não tendo entendido, tendo ruminado, sabendo das coisas, estando a cavaleiro dos conteúdos, nós vamos com eles decorados e tentamos, então, reproduzir numa prova. O que esses países fazem é trabalhar muito menos conteúdo, mas muito menos. Não é metade, não é nem um terço, é menos de um terço. Então, veja, seria um recado forte para nós. Pega essa maçaroca toda, joga quase toda fora. E fica com 10 tópicos. Agora, esses 10 vão fazer bem, de cabo a rabo. Como se diz lá no Japão, quando a gente estuda o Teorema de Pitágoras, o professor tem que fazer de tal maneira que o aluno fique com a impressão de que foi ele que inventou. Quer dizer, o aluno tem que reinventar o Teorema de Pitágoras. Tem que saber demonstrar o teorema. Se a gente colocasse essa questão, quantos alunos brasileiros saberiam demonstrar o teorema de Pitágoras? Nós vamos ficar abandonados. Dificilmente se perde tempo com isso. A gente simplesmente decora a fórmula. Lá não. Lá o teorema é feito de trás para frente, de frente para trás. Com todos os exemplos possíveis na vida, na natureza e fora, no prédio e tal, onde é que tem um ângulo reto, e depois então com os catetos e a hipotenusa combinados, dá para fazer todos os outros ângulos, tirar inferências e assim por diante. Nada. Lá não. Lá a matemática precisa ser feita. Não é vista, não é decorada, é feita. O japonês faz matemática. E não por acaso, a matéria mais querida pelos estudantes na escola é matemática. Porque também eles envolvem matemática com um monte de brincadeira, de gincana, de competições e assim por diante, de modo que eles vivem girando em torno de matemática. Aqui no Brasil, quando o estudante termina o segundo grau, 10% sabem matemática. É uma coisa muito impressionante. Um desempenho escolar horroroso, dos piores do mundo. Uma população que não sabe matemática. E isso vai entrando em toda a estrutura. Vocês veem também que, se vocês olharem pedagogia, muita gente da pedagogia está lá porque não gosta de matemática. Pedagogia até hoje não fez as pazes com a matemática. E é por isso que uma boa pedagogia hoje em dia tem que ser uma pedagogia matemática. Como a Singapura propõe, pedagogia e engenharia. Pedagogia é engenharia. Quando o pedagogo se forma e é contratado, ganha um salário de engenheiro, porque é engenheiro. É o engenheiro dos engenheiros. Então lá também se diz, não se pisa nem na sombra de um professor. Aqui se pisa no pescoço. Então essa é uma virada muito grande que vem dos matemáticos. Que vem dos professores de ciência, de que eu vou falar um pouco à frente também, porque é um movimento mundial super interessante, indo nessa linha. Mas, voltando então ao mote central do que nós queremos trabalhar aqui, educar pela pesquisa, então a ideia é que a gente precisa trabalhar a aprendizagem e esquecer um pouco o ensino. O professor, como profissional da aprendizagem, não do ensino. Nós temos uma obsessão em repassar conteúdo curricular. Aliás, a ideia do currículo é só essa: montar um monte de conteúdo e repassar em cada aula. Então, isso que nós temos que desfazer. Vou tentar arrumar um pouco essa ideia para ver se a gente consegue desfazer aqui. Bem, compromisso com a aprendizagem. Essa é a primeira grande linha de raciocínio que a gente tem que cuidar que o aluno aprenda. Ser professor é cuidar que o aluno aprenda. Nós ainda confundimos as coisas. Achamos que o aluno aprende assistindo aula. Nós precisamos desconstruir isso rapidamente. O aluno não aprende assistindo aula, porque o órgão da aprendizagem não é o ouvido.
Só aqui no Brasil se acha que o órgão de aprendizagem é o ouvido. O órgão de aprendizagem é o cérebro, que naturalmente precisa do ouvido. Então, o que é que significa isso? O aluno só aprende se estudar. E se a gente olhar bem, o Brasil não estuda. A começar pelo professor, que não estuda. Professor estudioso ainda é uma raridade no Brasil. Professor mesmo que se preze, dá aula. Ponto. Acabou. E tanto é assim que inventamos até o horista, que é contratado só para isso. A gente não acha que o professor, para dar 4 horas de aula, precisa estudar. Então a gente só paga as 4 horas de aula. O que é uma ideia complicada de engolir, não está certo isso. Uma regra básica de todo mundo, que vem basicamente da Alemanha, nós só podemos dar aula daquilo que produzimos. Não pode haver aula sem produção própria. Aula sem produção própria é plágio. E é por isso que se diz que o grande plágio nacional não é do estudante. O grande plágio nacional é do professor. A aula copiada, feita para ser copiada. E a gente precisa entender que isso é a cara do subdesenvolvimento. Não há coisa mais subdesenvolvida do que copiar o conhecimento dos outros. Enquanto o primeiro mundo pesquisa, o terceiro mundo dá aula. Quer dizer, fica requentando o que é dos outros. Isso está claro hoje em dia. Numa sociedade do conhecimento, numa economia do conhecimento, o que resolve problemas dos países é a produção de conhecimento. Não é a reprodução. Não é a transmissão. Isso não ajuda a nada, isso não leva a nada, isso não vai para frente. Tanto assim que alguns já até dizem, universidade de ensino não é necessário. Universidade de ensino não é necessário. Universidade de ensino é outra coisa, é a internet. Lá você tem tudo. Sem ninguém repassar. Nós precisamos de universidade de pesquisa, onde realmente nós produzimos as nossas soluções. Nós somos capazes de tomar o país na mão e resolver o país. Para isso existe uma universidade. E não simplesmente para ficar requentando o que os outros fazem. Claro que existem razões históricas para isso. Nós somos herdeiros da proposta ibérica de universidade, da Espanha e de Portugal, onde até hoje não tem nenhuma universidade importante. A USP é melhor que todas elas. Quer dizer, onde só tem aula. Se vocês forem ver a universidade de lá, eu fui esse tempo ver Santiago de Compostela, tem 400 anos, nunca fizeram nada de importante, nunca. Lá só tem aula. Também não aparece em lugar nenhum. Não tem peso nenhum. E, infelizmente, muita gente vai se formar por lá. Eu sempre disse que se alguém for para ralar na Europa, que rale logo num país mais decente. Que rale na Inglaterra, na Alemanha, na Bélgica, e não na Espanha e Portugal. Vocês sabem também que toda essa história de educação à distância é toda inspirada na Espanha, que não tem peso nenhum. Educação à distância tem de outras maneiras, tem de outros figurinos, tem de outros formatos muito mais evoluídos. Os países que melhor discutem novas tecnologias não é a Espanha, nem de longe. Mas a gente vai lá porque a língua é facinha, porque também se ajeita melhor e tal, que é aquela velha história. Mas Espanha e Portugal nunca foram bons produtores de conhecimento. E nós temos que sacudir esse passado. Esse passado não nos ajuda, não leva para frente. Nós temos que andar para frente. Aluno no centro. Então, essa é uma ideia também importante dessas tentativas de mudar um pouco o cenário. Sempre esteve no centro o professor. O professor saindo do centro não quer dizer que saia do contexto. Apenas o professor tem que assumir o lugar dele, que é de orientar e avaliar. O professor continua tão insubstituível como sempre foi, só não como vedete.
não como dono do saber, não como aquele inquestionável, mas simplesmente como um parceiro mais velho, um parceiro mais experimentado, que está lá para orientar e avaliar o estudante. Então, é muito mais importante que o estudante venha para a universidade para conversar com o seu professor, para arrumar o que ele vai desenvolver com o professor, que tipo de produção ele vai entregar para o professor, como ele é avaliado nessa produção, do que ficar escutando a aula. Então, essa é a ideia quando se fala aluno no centro. É o aluno, então, como objeto de cuidado principal, a razão de ser da instituição, que é cuidar que esse aluno aprenda da melhor maneira possível. E aí, então, valem as coisas importantes, que são cuidar tanto dos conteúdos, como também das habilidades. Por exemplo, todos os estudantes têm que saber pesquisar. Acho que isso é uma coisa que nós deveríamos, de uma vez por todas, resolver. Talvez até reservar um ano de cada curso, um ano comum, em que a gente vai estudar metodologia da produção do conhecimento. Estatística, matemática, metodologia científica, epistemologia, isto é fundamental. Porque isso nós vamos depois encontrar durante os outros anos todos. Quando quiser fazer um texto científico, volta todo o problema de novo. Como é que eu faço um texto científico? Isso tem que ser aprendido claramente na graduação. Resolvido já no primeiro ano, porque todos os anos depois serão baseados nessa ideia. Isso que nós chamamos principalmente de habilidade. E que, no fundo, também é aprender a estudar, aprender a ler, aprender a escrever, aprender a elaborar. E não simplesmente ficar sentado, escutando o professor falar, tomando nota e fazendo prova. Aí a gente não progride. Instrucionismo. Bom, instrucionismo é uma terminologia que a gente arranjou para, de alguma maneira, especificar melhor o que é instrução. Porque o que nós temos no Brasil, sobretudo quando se fala de sistemas de ensino, que é uma terminologia mais própria das entidades privadas, mas o MEC também fala muito disso, sistemas de ensino, é um sistema de instrução. É todo ele baseado em aula e apostila, que é o grande fenômeno nacional. A gente vai para a escola e vai para a universidade para ter aula e para trabalhar livro-texto canônico. Então é preciso ver o quanto isso nos prejudica, por mais que seja uma grande instituição nacional. Primeiro, existe aí uma percepção completamente equivocada do que é conhecimento. Aí acha-se que conhecimento é um tijolo que está feito, fixo, acabado. Então, a ideia de um conhecimento pronto ruiu totalmente, sobretudo agora, com a vinda das novas tecnologias. Já sempre foi assim, já para ser franco, desde Sócrates, com a maiêutica dele, em que ele remontava todas as ideias constantemente, ele já dava essa ideia que hoje nós chamamos, de uma maneira um pouco errada, novas epistemologias. Não tem nada de novo. Mas parece tão novo que se chamou, então, novas epistemologias. O que é que significa isso? Vocês têm um exemplo na Wikipédia. O conhecimento que se elabora na Wikipédia é sempre o conhecimento provisório. Inacabado. Todo o texto pode ser refeito todo dia, porque a ciência é uma dinâmica. A ciência é uma convulsão. A ciência não pode se acabar. A ciência é um turbilhão de perguntas que nunca tem respostas completas. Hoje, veja como são as coisas. Hoje, dizem os grandes cientistas, as nossas teorias dão conta de 4% do universo só. Como é que pode estar numa apostila como conhecimento final? Como é que pode estar num livro-texto como coisa acabada? Nós matamos 4% dos problemas, nada. E vamos para a sala de aula escutar essa farofa. Como se fosse o fino do negócio. Tão importante que é preciso tomar nota, decorar e fazer prova. Na Wikipédia, nós estamos reconstruindo constantemente o conhecimento. Conhecimento como rebeldia. Aliás, publiquei no ano passado um livrinho com esse título, Conhecimento Rebelde. Na Atlas, se vocês quiserem dar uma olhada,
para recolocar essa ideia importante, de que a força do conhecimento está nessa rebeldia, nesse recomeço, nessa indagação constante, nessa dúvida perene, nessa desconstrução. Conclusão: currículo é feito para ser debatido, para ser reconstruído, para ser desfeito, não para ser venerado, não para ser simplesmente reproduzido. Então, se vocês olharem a Wikipédia, que também tem 1000 problemas, evidentemente, também o conhecimento, quando tem juízo, diz isso, que tem 1000 problemas. Só na apostila ele não tem problema. Na apostila, inclusive, apaga todas as controvérsias do conhecimento. A apostila não tem controvérsia. E o conhecimento é uma grande controvérsia. Aliás, o lado bonito, o lado encantador do conhecimento é a controvérsia. É quando, por exemplo, Einstein anota que Newton era incompleto. É quando a escola quântica de Copenhague anota que Einstein também é incompleto. E aí nós vamos aprendendo que toda teoria é tão importante quanto incompleta. A gente tem que refazer, a gente tem que reconstruir. E que é a vida. A vida é uma grande reconstrução. Então, acho que aí tem um dos problemas mais graves da nossa universidade, da nossa escola no Brasil e no mundo de modo geral, aqui talvez mais agravado. A ideia instrucionista. Vamos repassar para o estudante o que no fundo é uma velharia. O que no fundo já não presta mais. O que no fundo ele não vai usar para nada para ir para frente, porque já está ultrapassado. O que é que nós temos que fazer? Habituar o estudante a se renovar. Habituar o estudante desde a primeira hora a começar e a recomeçar. Habituar o estudante a tomar a teoria para refazer. Tomar uma proposta para refazer. Tomar um resultado para refazer. Ele tem que refazer. O professor não pode refazer por ele. O professor não pode substituir o seu esforço. Ele tem que dar um jeito nisso. Então, isso acho que foi muito ajudado exatamente pelas novas tecnologias, quando são bem feitas, porque também pode ser pessimamente feitas. O que vocês escutam aí tanto de Web 2.0, ainda que tenha também um lado de modismo, é essa a ideia. Produzir conteúdo próprio. O lado bonito da Wikipédia é esse. É um clube de autores. Não quem lê a Wikipédia, quem faz. Quem faz a Wikipédia são duas figuras emblemáticas. Aquela que edita, que pega um texto que está lá e muda, e aquele que faz o texto próprio e coloca lá. Quer dizer, para você ser um wikipediano, só tem um jeito, ser autor. Então, o grande recado da Web 2.0 é esta ideia de autoria. Você produzir suas coisas. Você não ficar requentando o que é dos outros. Não ficar pendurado no que é dos outros. Fazer sua autonomia, fazer sua autoria. E que é o contrário do instrucionismo. O instrucionismo mata o conhecimento e mata a aprendizagem. Isso nós precisamos ver claramente, que nós estamos com isso prejudicando os estudantes definitivamente. Nós não estamos permitindo que eles produzam conhecimento e nem que aprendam a aprender. Porque o que eles vão precisar na vida é dessa renovação. Todos nós sabemos hoje em dia que as próprias profissões vão caducando. Tem que se renovar, tem que ressuscitar. Como é que eles vão fazer isso com aula? Como é que eles vão fazer isso escutando alguém falar? Como é que eles vão fazer isso copiando as coisas? Eles têm que ser habituados a criar suas coisas, a correr o risco de serem criativos e serem também superados. É o que nós chamamos, por exemplo, de autoridade do argumento, não o argumento de autoridade. Se vocês olharem para esse passo importante do modernismo, que eu acho que é sempre bom olhar para isso, o que é que Galilei fez? Ele quis derrubar o argumento de autoridade. Se é a Terra que gira em torno do Sol ou não, não é o Papa que decide. É a pesquisa. E a pesquisa foi lá, olhou e disse que o Papa está errado. Derrubar o argumento de autoridade, para colocar no lugar a autoridade do argumento.
Lindo isso, uma maravilha. Foi a grande sacada do modernismo. Mas como a ciência começou a dominar o mundo, substituiu inclusive a religião e tal, virou autoridade de novo. E isso está encarnado nessa aula fajuta que ficamos dando na universidade. Uma autoridade completamente fajuta, que perdeu a abertura, perdeu o signo da renovação, perdeu o signo da provocação. E ficou uma coisinha à toa. No fundo, voltou para a sacristia, porque a autoridade é venerada. Tão venerada que a gente não tem medo de mudar, tem medo de discutir, quando o conhecimento é feito para ser discutido. Então, acho que esse é o ambiente que nós temos que trabalhar numa sala de aula. Terceiro mundo da aula, enquanto o primeiro mundo pesquisa. E para exemplificar então um pouco o instrucionismo, eu vou dar uma olhadinha nessa tabela, porque essa é uma tabela emblemática, embora ela doa muito. Se vocês olharem aí, é uma tabela do ensino básico, mas que tem uma mensagem muito forte para nós todos também no ensino superior. Essa tabela tem LP lá na esquerda, que é língua portuguesa, M matemática embaixo, tem os anos lá em cima e as 3 séries em que é feita a cada 2 anos. Então, olhem bem, a proficiência em língua portuguesa na 4ª série do ensino fundamental era de 188,95. Devia ter sido 200. E foi caindo. E foi caindo. Em 2009, todos esses anos depois, era 184. Fomos para trás. Se pegarem a segunda linha, 8ª série do ensino fundamental, a proficiência era 256 e acabou em 244. E no ensino médio, pior ainda, era 290 e acabou em 268. E ainda sublinhei uma coluna de 99, porque foi a maior queda de desempenho escolar de que temos notícia ultimamente, logo depois que os dias letivos foram aumentados para 200. Foi só aumentar os dias letivos, levamos um tombo como nunca. O que a tabela sugere é que quando a gente aumenta o que é ruim, é capaz de ficar pior. É impressionante que a gente não encontra um lastro mínimo que seja de que, tendo aumentado as aulas, alguma coisa boa aconteceu. Que é o que nós queremos garantir dentro de nós, que é muito importante aumentar a aula. Aí está. Não tem importância nenhuma, minha gente. Pelo contrário. Estraga. Tão ruinzinhas são nossas aulas. Foi um susto. O MEC guarda isso a 7 chaves, porque tem vergonha de colocar isso a público, porque é uma coisa insólita. A gente aumenta as aulas e o troço anda para trás. Mas como nós somos doidos por aula, logo aumentamos o ensino fundamental para 9 anos. E há 2 anos atrás o MEC inventou mais 20 dias. Quer dizer, nós precisamos de 220 dias de aprendizagem, não é de aula. A rota está completamente errada. O que essa tabela sugere é que se a gente continuar fazendo na escola o que estamos fazendo hoje todo dia, não vai para trás. Este sistema não vai para frente. É o que eu chamo então de sistema de ensino que caducou. Então nós fazemos a mesma coisa na universidade, ficamos fazendo isso. Ficamos dando aula. É uma coisa caduca, é uma coisa medieval, uma coisa que não leva nada para frente, que não muda a sociedade, não muda o estudante, não muda nada. Nós permanecemos subdesenvolvidos com isso. E depois nós vamos ver um pouco mais para frente, que eu trouxe outros dados, que nós estamos na rabeira da América Latina. Estamos piorando a olhos vistos. Então, acho que a gente precisa acordar. Avaliação processual. Essa é uma ideia muito importante, contrária, então, ao instrucionismo, que é, ao invés de avaliar os estudantes pela prova, que é o que nós sempre fazemos, avaliar por aquilo que ele produz. Então, eu queria que essa ideia fosse bem escutada, porque é muito importante. A gente não deve avaliar o estudante pela prova. A gente deve avaliar o estudante pelo que ele produz. A ideia, então, é que em toda aula o estudante deve produzir. A aula é feita para o aluno produzir. Toda aula tem que ter um texto do estudante. E é isto que nós vamos avaliar.
E com isto nós temos todos os alunos na mão, porque a gente nunca conhece tão bem o aluno quanto vendo o que ele produz. O texto que ele faz, o que ele escreve. Claro que a grande mudança, de novo, do professor. Precisamos de um professor que produza. Porque não fica bem um professor exigir do aluno um texto que o professor não tem. Exigir do aluno elaboração que o professor não tem. Enquanto ele não produzir texto próprio, ele fica escutando. Fica a reboque. Não entra na sociedade do conhecimento. Por isso que é uma proposta fundamental. Nós temos que colocar a universidade dentro da sociedade do conhecimento. Mais que isso, nós ainda temos a convicção que a universidade é o carro-chefe da sociedade do conhecimento. Agora, se ela só der aula, não pode fazer parte. Não tem peso nenhum. Não acarreta nada. Então, se a gente quiser trabalhar essa ideia ainda, e eu teria muito gosto de fazer isso, a sociedade tem na universidade o carro-chefe da sociedade do conhecimento. Isso eu posso dizer de Harvard, certamente. Da UCLA, de Stanford. Mas no Brasil é difícil encontrar um exemplo mais acabado. Como é que um país emerge? Um país como o Brasil, que está lá embaixo, é subdesenvolvido e tal, como é que ele pretende entrar no clube dos grandes? Então, esse resto são os emergentes. A emergência do resto. Como é que os emergentes põem a cabeça para fora? Primeiro, se um país como o Brasil fizer o que o mercado internacional quer, não vai emergir nunca. Ele não pode ficar submetido àquelas regras, porque aquelas regras são feitas para os que já emergiram. Os que não emergiram não têm nenhuma chance. Segundo, como é que pode ter chance? Pode ter chance se tiver coragem de produzir suas coisas. Mesmo que seja começando por cópia, mas descobrindo logo que não adianta a cópia, como fizeram os orientais. O japonês, no começo, copiou tudo, depois foi fazendo suas coisas. Hoje tem o melhor carro do mundo. Quer dizer, a Toyota, a Honda, derrubaram a indústria americana inteira do automobilismo. Simplesmente porque faz um carro melhor. Bastante melhor até. Então, segundo Amsden, a gente só emerge se tiver projeto próprio. E a gente só tem projeto próprio se tiver universidade produtiva. Não a universidade que dá aula. Universidade que reproduz, que transmite. A universidade tem que trazer soluções importantes para o país. Essa é a ideia fundamental. Aqui tem mais a tabela do IDEB, que eu coloquei aí porque tem uma comunicação muito importante. Se vocês olharem a última linha, privada, a escola privada, olhem ensino médio. 5,6, 5,6, 5,6, 5,7. O que quer dizer isso? Sistema parado. O sistema não anda. A parte pública parece andar, porque tem mutreta. Quais são as grandes mutretas? Primeiro, no ano do IDEB, a gente só faz língua portuguesa e matemática. E já tem um monte de consultoria que ajuda a fazer. 2, no dia da prova, em que deixa em casa todos os alunos ruinzinhos e leva só os bons. O IDEB melhora logo. Como o sistema privado não precisa dessa coisa, mostra claramente que empacou. O que eu quero dizer com isso? O nosso sistema de ensino faliu. Não vai para frente, não tem sentido, não anda. Não ajuda nada, não resolvemos nada. É preciso sair desse sistema. Vocês podem ver isso também de outra maneira, aqui no Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Aí aparece o Brasil lá no lugar 84 para 2011. Mas 2012 já saiu. Sabe para onde foi o Brasil? Para 85. Quer dizer, desce. Enquanto isso, Chile e Argentina estão lá em cima, no primeiro pelotão. O Chile uma vez foi como o Brasil, agora é o país mais avançado de educação básica da América Latina. O Brasil tem na frente dele, ó, Equador, Peru, Jamaica, Venezuela, Costa Rica, Panamá, México, Uruguai. É uma coisa impressionante como o Brasil é relapso em educação. Nós não conseguimos ir para frente.
a gente não consegue emplacar uma arrancada interessante, como, por exemplo, o Chile fez. O Chile, uma vez, fez uma grande avaliação de suas escolas, e aí fez um programa, que até eu fui lá também. As 900 escolas, que foram as últimas da avaliação. O que é que eles fizeram? Pegaram uma por uma e foram atrás dela. Cuidaram de uma por uma. Aqui no Brasil, há 15 anos o MEC sabe que a escola X, não sei onde, de tal e tal, está com o mesmo IDEB há 15 anos e não faz nada. Eu me pergunto para que o IDEB? Eu não estou dizendo agora que a escola deva ser achincalhada, deva ser humilhada, mas tem que ser arrumada, porque é típica coisa pobre para o pobre. Típica coisa ruim para uma população que não merece nenhum respeito. Então, nós não estamos conseguindo sair daí. É um sistema que não está voltado para aprender. E isso nós trazemos para a universidade. Aliás, não é trazemos, porque, no fundo, quem está por trás disso é a universidade. Porque os professores que estão lá na escola somos nós que inventamos. O MEC, por exemplo, defende a ideia, que eu acho que está para a fúria, de alfabetizar em 3 anos. Não existe criança que precise de 3 anos para alfabetizar. Mas tem muito professor que precisa. Nós estamos invertendo completamente as coisas. O professor não dá conta. É tão ruinzinho, é tão mal formado, que não consegue alfabetizar. Isso não é 1, não é 2, é a regra nacional. Eu estava, nesse tempo, lá no interior do Maranhão, ajudando a montar uma escola de tempo integral, que eu gosto desse troço, até porque trabalhei muitos anos com o Darcy Ribeiro. E na 5ª série, a primeira turma da 5ª série, metade é analfabeta, metade. Então me perguntei, como é que a gente consegue que no 5º ano metade esteja analfabeta? Aí fui olhar a rede inteira, que é um lugar pequenininho, tudo é assim. E o pior, no ano que vem estarão no 6º ano. E daqui a pouco no 9º. E pronto. Quer dizer, nós não tomamos providência nenhuma. Nós estamos indo ladeira abaixo e não tomamos nenhuma condição. Então, eu acho que isto, mutatis mutandis, está acontecendo na nossa universidade, onde se aprende miseravelmente pouco. Nós poderíamos questionar todos os nossos diplomas duramente, inclusive das federais. O que é que o estudante sabe quando termina o seu diploma? E não estou dizendo domínio de conteúdo, que já vai ser pequeno, mas habilidades. Ele sabe estudar? Ele sabe aprender? Ele sabe pesquisar? Se só escutou aula, como é que pode saber? Aqui vocês têm um autor, que eu estava procurando antes, 2 autores. Acadêmico Leadrift. Eu gostaria de apresentar a vocês, porque eles me impressionaram muito. Eles são 2 acadêmicos, 2 sociólogos, que fizeram uma grande pesquisa sobre aprendizagem nos Estados Unidos, e ficaram horrorizados. Exatamente isso. O que é que um aluno que termina um diploma nos Estados Unidos sabe? Muito pouco. Então, eles mexeram as coisas lá, arranjaram umas 20 universidades que juntam, então fizeram um consórcio, e eles avaliam de maneira diferente. O que me interessa é mostrar a vocês como eles avaliam de maneira diferente. O que é que eles avaliam lá? Leitura. Se o aluno lê. Textos que ele escreve a cada 1, 2 meses. Produção própria. Isto que eles avaliam. E não simplesmente se eles sabem conteúdo. Quer dizer, além de ter que saber conteúdo, precisa saber mudar o conteúdo, renovar o conteúdo, questionar o conteúdo, botar conteúdo novo, ir para frente, que é o signo importante da ideia da universidade. Novas tecnologias vieram para ficar, de modo que eu penso que não tem como recusar. Nós temos é que saber fazer bem. Novas tecnologias não resolvem tudo, não aprendem por nós, não substituem o professor, nem facilitam a vida. Elas podem ser péssimas e podem ser ótimas. Depende do professor. Então, primeira coisa. Primeira providência, para quem se interessa por esse assunto, é cuidar do professor.
Voltando para um exemplo da escola básica, que é o mais conhecido. Toda escola tem um laboratório de informática que nunca funcionou. Por quê? Porque o professor não entra lá. O professor até hoje não aprende com computador e internet. A grande parte de nós. Não é por defeito, é porque nunca tivemos oportunidade, nunca foi o caso, nunca isso foi pedido. Então a gente aprende de outras maneiras, que também é possível. A gente não pode defender a ideia que a gente só pode aprender com novas tecnologias, dá para aprender perfeitamente sem elas. Então, o que é que nós fizemos de errado na escola básica? Não cuidamos do professor. O professor não sabe nada disso, não está afeito a esse problema. Então nós temos que fazer isso aqui na universidade. Para a gente trabalhar bem, ambientes virtuais de aprendizagem, primeira coisa é cuidar do professor. O professor tem que saber trabalhar isso. E aí, então, entrar na seara devagar. O que é um bom ambiente de aprendizagem? É aquele que cuida da autoria dos estudantes. É só isso. É tomar a sério essa mensagem da Web 2.0. Se o aluno for levado a produzir conhecimento próprio virtualmente, aí novas tecnologias são uma maravilha. Vocês têm um monte de plataformas que ajudam a isso, a começar pela Wiki, que resultou na Wikipédia. Vocês podem pegar videogames sérios, que hoje são um belíssimo exemplo. Aliás, tem muita gente que diz que não tem ambiente de aprendizagem mais convincente do que videogame. Tome um exemplo que muita gente há de conhecer, SimCity, que é fácil de ver. Se alguém entrar lá no Google e botar SimCity, vai aparecer. O que é esse jogo? Um jogo que chamou muito a atenção, porque ele é apenas um desafio intelectual. Não é um jogo apelativo, que tem fogo, guerra, sangue, sexo, tal, nada disso. Ele é apenas um desafio intelectual. O jogador assume a função de prefeito de uma cidade e tem que arrumar a cidade. Um belíssimo problema. E aí sai o jogador atrás da história. Tem que estudar. Tem que ler. Tem que entrar no chat e discutir com os colegas. Tem que achar soluções. O jogo é tão bonito que, em certo momento, se você precisar de dinheiro, pode aumentar os impostos. Mas vem uma greve. E aí vem outro abacaxi. Meu Deus, o que é que eu faço com uma greve? Como é que eu cuido de uma greve? O que é greve? O que é que o videogame faz? Aprender a aprender. Pesquisar. Arranjar soluções. O videogame é apenas um belo problema. Um grande problema. E descobrimos outras coisas. Por exemplo, que os jogadores só querem jogos difíceis. Na escola a gente tem, ou na universidade, a gente tem a ideia de que o aluno quer facilidade. Inclusive a aula tem toda essa cara. É para facilitar. Em vez do aluno ler um livro, o professor conta numa aulinha um resuminho. Ele copia aquilo e já acabou o livro. O bom jogador detesta a facilidade. Porque ele tem motivação interna, que é a única que vale. A motivação vem de dentro dele, intrínseca. E ele faz o diabo para resolver o jogo. Ele quer um jogo de lascar. Totalmente contrário da nossa ideia de que o aluno não quer nada, está desestimulado, não está nem aí, só quer facilidade. Lá, porque não nos suporta. De fato, se a gente olhar bem, existe alguma aula suportável? Claro que alguma tem, mas a grande maioria não tem. Se o professor tivesse coragem de um dia dizer, só vem para a minha aula quem quer, ele vai perceber no dia seguinte que nem ele mesmo vai. Então é possível motivar, sim, mas precisa ser a motivação adequada. E não simplesmente qualquer coisa. Nós não vamos motivar os nossos estudantes com nossas aulas. Acabou. A gente só tem estudante na aula porque ele é obrigado a ir. Claro que estou aqui fazendo uma generalização forte, porque tem grandes professores que têm grande carisma, mas eu não posso julgar pela exceção. Eu tenho que levar em mente o que é mais comum. Então, eu acho que as novas tecnologias são muito importantes e podem dar um apoio fundamental se a gente assumir essa ideia da autoria.
Quer dizer, usar novas tecnologias para produzir autores, como é a Wikipédia. Então, nós temos bons exemplos. Não é uma coisa teórica, aérea, como é que faz, será que dá, não sei o quê. Não, dá perfeitamente. É só fazer o que a Wikipédia faz, que está lá comprovado, você pode olhar. O que é que os wikipedianos fazem? Produzem. E é muito interessante que a Wikipédia tem suas regras científicas de produção. Tem 3. Primeiro, fazer um texto que mereça ser lido. Neutro, que eles dizem, mas isso é positivismo. Mas vamos dizer assim, um texto que vale a pena ler. Não uma esculhambação, não uma porcaria. Segundo, não usar dados originais, porque não tem controle sobre eles. Terceiro, tudo que se coloca lá tem que ser verificável. Quanta gente aprendeu a fazer texto? Quanta gente aprendeu ciência mexendo na Wikipédia? É um belo exemplo, está debaixo do nosso nariz. Bom, aqui vocês têm outra tabela triste. Alunos com aprendizado adequado série. Olhem a última linha, o último número, de 2011, 10,3. Significa que dos estudantes que terminam a terceira série do ensino médio, só 10% sabem matemática. Quer dizer, depois de passar 12 anos ralando na escola, 10% sabem matemática. Quer dizer, é um desempenho escolar absolutamente inaceitável. Aí, aos 8 anos, o que é que o aluno sabe? Só 40% sabe matemática. O MEC propõe alfabetizar em 3 anos, para resolver esse problema. Não resolve nada. Depois de 3 anos, só 40% sabe matemática. Quer dizer, um desempenho horroroso. Essa tabela do INAF também, impressionante. Brasileiros adultos plenamente alfabetizados, 26%. 1/4. E esse número é o mesmo em 2002 e em 2012. Não avança. Não vamos olhando uma luz no fim do túnel, parece que esse túnel não acaba mais. Eu acho que nós temos que sacudir as coisas. Aqui coloquei uma transparência mais provocativa, que são professores ou pesquisadores que não querem mais aula. Olha aí que interessante. Primeiro, Singapura, Teach Less, Learn More. É um paizinho, lá da Malásia, que há 25, 30 anos atrás era uma porcaria, e hoje está entre os melhores desempenhos de ciência e matemática do mundo. É o primeiro país que abandonou o sistema de ensino. Eles querem sistema de aprendizagem. E é lá que eu disse antes, que se formam pedagogos como se fossem engenheiros, porque na cabeça deles, é o engenheiro dos engenheiros, o grande engenheiro. Quer dizer, formar as pessoas bem é uma enorme engenharia. Então, eles não abonam aula. Eles não querem um professor que dê aula. Eles querem um professor que sabe aprender tão bem que o aluno dele aprenda bem também. Bly, what's the use of lectures? Qual é o sentido de aula? Então, ele vai dizer, algum tem, mas quase não tem. Prensky, Teaching Digital Natives, é aquele que inventou aquela distinção entre nativos e imigrantes. Então, nesse livro de 2010, ele, além de propor que a gente devia mudar o nome de aluno para pesquisador, ele também castiga muito a aula, porque ele acha que os alunos já não suportam e não precisam. Ele diz mais até, uma coisa muito, talvez um pouco estranha, que toda nova tecnologia usada em aula tem que ser feita pelos alunos, e não pelo professor, até mesmo o PowerPoint. Então, ele dá o exemplo de uma professora que, tendo doutorado em educação, tal e tal, depois também fez mais um curso enorme em informática, para estar à altura dos alunos, e nunca conseguiu. Porque a gente não consegue estar à altura dos alunos. Ela tentava, então, trazer para a sala de aula o último grito de informática, e sempre achava um aluno que disse que não, aquilo já não era o último, não, ela já estava para trás. Então, para não ficar perdendo tempo com isso, então vamos deixar isso para eles. Eu não sei se essa ideia é boa, mas, de qualquer maneira, o Prensky propõe isso. Schneider, chalkboard, aí ele faz um jogo de palavras. Board, como está escrito aí, significa chateado, enojado. E se fosse B-O-A-R-D, seria quadro. Chalk é giz, quadro de giz ou chateado. E é uma das críticas mais ferinas à aula. Lineilo, aprender ciência. Isso aqui é uma coisa linda. É um grupo de professores de ciência.
em parte nos Estados Unidos, em parte em Israel. Lin é americana, Elon é israelense. Então, eles já estão há uns 15 anos trabalhando a ideia de aprender ciência. E eles querem começar com 4 anos de idade. A ideia deles é colocar a ciência na mão do povo. Os Estados Unidos têm uma grande vantagem porque tem museu de ciência em tudo que é canto. Aqui no Brasil só conheço um, que é o da PUC de Porto Alegre, que foi dado pelos alemães, que é outra sociedade que curte ciência. Mas eles querem que a criança comece a aprender ciência com 4 anos, já mexer com método científico, com linguagem científica, com experimentação. O molequinho com o seu copinho de plástico, já com o feijãozinho nascendo lá dentro. Se afeiçoar com os conceitos básicos da sociedade do conhecimento e também a cidadania dele. Ele tem que ser protagonista da sociedade do conhecimento. Tem que saber criticar o conhecimento. É uma maravilha. Veja, o nosso MEC, preocupado em alfabetizar em 3 anos. Só com 8 anos vai estar alfabetizado. Lá se começa com 4. E eles fazem ainda uma pesquisa enorme sobre aula. A melhor pesquisa sobre aula que eu conheço é deles. Pesquisar aula de tudo que é jeito. Então, não é conversa em torno de qualquer coisa, não é fofoca contra a aula. É pesquisa sobre aula, para mostrar que ela caducou. Aula é defunto. Não vale a pena enfeitar, melhor enterrar. Aluno não aprende bem com aula. Precisa de outra coisa. E passaram, então, também para o mundo virtual para fazer softwares ligados a essa ideia. O mais conhecido é o WISE, W-I-S-E. É um acrônimo, mas se fosse uma palavra, seria sábio. O WISE em inglês é sábio, vocês sabem. O acrônimo é Web-Based Inquiry Science Environment. Um ambiente virtual para aprender ciência com pesquisa. Educar pela pesquisa, exatamente. Só colocado no mundo virtual. Então, isso é uma ideia fundamental hoje em dia que o Brasil não está conseguindo agarrar. Começa logo pelo grande problema de que temos um déficit de 20 anos de professores de ciência e matemática. Agora, depois de tanto bater, o MEC está fazendo umas coisinhas, mas que são coisinhas. Porque, primeiro, para conseguir um jovem talentoso que faça matemática para ensinar na escola, com R$ 1.500 de piso salarial não dá. Uma coisa completamente estapafúrdia. Por mais que a gente possa também ou deva criticar os professores, que também têm muitos problemas, este salário é completamente indigno. Quer dizer, o profissional dos profissionais não pode ser o pior profissional. Mas aí está um exemplo interessante. Aí vocês têm a melhor discussão por que aula não tem muita importância. Rosen, Rewired. Esse homem fez uma pesquisa grande com alunos escolares e descobriu que eles ficam, em média, 20 horas por dia plugados. Como o dia tem 24, 20 horas espantou, porque alguma coisa está errada também, 20 horas plugada por dia. Então, ele foi atrás desse fenômeno. Então, descobriu que o menino está na sala de aula, escutando o professor aparentemente, mas com a mãozinha no bolso ou na sacola, passando SMS sem ver, porque eles são capazes disso. Aí eles chegam em casa, sobem para o quarto. Desce para comer, sobe para o quarto. Antes, ir para o quarto era castigo. Agora é onde eles querem ficar. E ligam tudo. Por exemplo, ligam a televisão para ficar nas costas. Porque eles não veem televisão, mas precisam dela ligada nas costas, porque precisam do barulho. Então, são crianças que estão ficando gordas, só têm amigos virtuais, não desce para a rua para ter outras relações, mas ele diz, eles odeiam a escola. E o que eles realçam nessa repulsa é um professor no mundo da lua. Eles chamam de disconnected teacher. Professor desconectado no mundo da lua. Que não tem a linguagem deles, não tem o mundo deles, não tem proximidade, não fala nada do que eles gostam, do que eles curtem e tal. É uma escola que ficou para trás. Uma escola que é para o século passado. E eu diria que muita universidade é para o século passado. O diploma que a gente arranja nelas é para trabalhar no século passado. Não é para enfrentar problemas novos. Uma vez na Alemanha, discutindo engenharia, eles me disseram assim, o que é o engenheiro? Engenheiro é um profissional que a gente prepara para cuidar de problemas dos quais ele nem tem ideia.
Preparar para resolver problemas dos quais ele não tem ideia. Esta é uma preparação. Esta é uma formação cheia. Não simplesmente encher a cabeça de formulazinhas que não levam a nada. CAFAI, Computer Clubhouse, é uma experiência que surgiu em Boston, em 1993, no Museu de Ciência, e que foi promovida, na verdade, pelo MIT, que fica logo do lado, do Laboratório de Robótica do MIT. Também é interessante que o MIT é uma casa de engenharia, mas sempre teve um laboratório de robótica educativa. Então, nessa exposição apareceram 5, 6 moleques de fala espanhola, misturando inglês com espanhol e tal, que estavam atrás de robótica. Entraram, puderam mexer, porque lá podia mexer, e fizeram os bichos andarem e tal. Depois acabou a exposição, foi embora, mas os meninos iam lá e queriam aquilo. E o chefe lá do prédio, do museu, já queria mandar prendê-los porque estavam em atitude suspeita. Até que alguns educadores então montaram a seguinte ideia. Pegaram uma sala como essa e colocaram uns 25 computadores à parede, bons computadores, porque o que eles têm que mexer no computador exige uma certa qualidade do computador. Cadeirinha de roda, 3 para cada computador, para eles poderem se movimentar, e uma mesa no meio. A ideia é, não pode ser escola, não pode ter professor, não pode ter aula, não pode ter prova, não pode ter nada disso. O que tem lá é um mentor. Alguém que cuida que os meninos trabalhem. Alguém que avalia, alguém que tira os conflitos, alguém que... uma parceria. Eles chamam de mentor. Não pode dar aula. O que é que os meninos fazem? Mexe com animação, mexe com programação avançada, mexe com robótica, mexe com coding, mexe com música eletrônica e se tornam profissionais. Resultado. Vou embora. Saem da escola, não fazem universidade porque já ganham o que querem. Esse é o lado triste da ideia. Mas reforça o argumento, quer dizer, eles, para aprender, têm que ir embora da sala de aula. Então, uma coisa muito interessante e que tem dado grande resultado, tanto assim que ele já tem 100. Porque a Intel resolveu financiar 100 Computer Clubhouse. E que mostra, então, o valor da educação não formal. Capacidade que o jovem tem de se tornar autônomo se tiver um bom ambiente. Sem aula. Sem esse ambiente escolar. Então, acho que essa proposta também tem suas críticas, evidentemente, porque eu acho que é um ambiente desvairadamente competitivo. Eles saem de lá com uma capacidade de competição maluca, mas é um exemplo de educação emancipatória. Agora vejam, interessante, eu tentei fazer esse programa para apresentar em Brasília para o governo, porque eu queria fazer um programa para os meninos do Bolsa Família. Para que o jovem do Bolsa Família não venha a precisar do Bolsa Família. Porque eu acredito nessa ideia, eu acho que a pessoa não pode ficar a vida inteira no Bolsa Família. Porque aí se exacerba a pobreza política. Porque passar fome é uma grande miséria, mas é pior ainda ter o seu destino na mão dos outros. Se eu pudesse parodiar o Paulo Freire, diria que o pessoal do Bolsa Família está esperando a sua libertação do opressor. Não é mesmo? Então precisa sair daí. Ninguém quer. O governo quer o Bolsa Família como está. Impressionante. Não tem um elemento emancipatório. Não tem uma porta de saída. Então você vê. Não tem sentido, mas é uma bela ideia, pela qual eu tentei batalhar. Finkel, Teaching with Your Mouth Shut, é o livro mais impressionante que eu já vi em termos dessa discussão. Ensinando com sua boca fechada. Ele escreve 300 páginas para mostrar como é que o professor fecha a boca. Não fique dando aula. Não fique jogando conversa fora na sala de aula. Faça o aluno produzir. Recomendo vivamente esse cara. Porque ele se deu o trabalho de montar toda uma proposta
com o professor de boca fechada. G e Hayes, videogames, porque são duas figuras muito ligadas a essa ideia de que videogames são os melhores ambientes de aprendizagem que temos. Slaughter e Lynn Wise, que eu falei antes, é o tal do ambiente virtual para aprender ciência com pesquisa. Andreessen, Arguing to Learn, mesma ideia. E o Weinberg, que é um cara que fez um livro super interessante sobre a internet, que virou um mundo tão grande de informação que a gente não consegue abarcar, e que é bem a imagem do conhecimento. O conhecimento não cabe mais em nenhuma aula. O conhecimento não cabe mais em nenhuma apostila. O conhecimento desborda tudo. Nós temos que nos adaptar a essa ideia. Acho que nós temos que ser, então, um aventureiro do conhecimento, um rebelde do conhecimento. E não colocar essa tranquilidade da apostila, onde não tem nenhuma controvérsia, onde está tudo resolvido, é só repassar, copiar e fazer prova. Pô, o mundo pré-histórico. O Japão, em vez de 40 tópicos, trabalha 10, já coloquei isso. Aqui no Brasil a gente não faz 40, faz 80 logo e tal. Quer dizer, o brasileiro gosta de entupir o aluno. Enche a cabeça do aluno. E é uma grande obsessão do professor, acho que vocês vão concordar comigo, quase todos os professores têm na cabeça essa angústia. Não deu para passar tudo. Eu preciso de mais aula para passar o conteúdo. Ele não está em nenhum momento preocupado se o aluno aprendeu. Mas ele está preocupado porque não passou tudo. Quer dizer, não faz sentido mais isso, né? Na Finlândia, o docente usa no máximo 50% do tempo para dar aula. Claro que isso é para a escola básica, mas é um recado fundamental. A Finlândia, que é considerado o país mais avançado em educação, é o país que menos tem aula. Em toda a Europa, o país que menos dá aula é a Finlândia, é o país mais avançado. Acho que ele tem que aprender alguma coisa. Nós estamos na contramão, a gente está aumentando a aula. Eu acho que a gente não está sabendo também traduzir os dados. Por exemplo, o MEC sempre diz, não, o aluno que vai bem na escola aparece nas estatísticas como quem teve mais aula. Mas aí é uma interpretação errada. Porque esse aluno que vai bem na escola tem em casa uma família rica, tem em casa enciclopédia, tem em casa computador. Quer dizer, ele ficou melhor não foi por causa das aulas, ficou melhor porque tem retaguarda. Quer dizer, os pais cuidaram disso. Então não tem nada a ver com aula. Mas eu acho que é uma análise tão torpe, tão boba, que nem sabe distinguir essas coisas. Então, formar o estudante, um cientista, pesquisador, que a gente quer. Cuidar do professor. Então, eu penso assim, que toda mudança que a gente faz na universidade e na escola é sempre uma mudança docente. Acho que nós temos que, hoje em dia, entender isso, aceitar isso também com a devida humildade, porque aí não está só mudar o professor pejorativamente, mas colocar também que nada se faz de importante sem a importância do professor. Mas o professor pode ser problema, mas também é a solução. Não há solução sem professor. Então, isso é uma grande discussão hoje em dia. Eu vi que a Kátia e a turma dela está preocupada com isso, né? Como é que a gente faz para melhorar o professor? Então, concordo perfeitamente que não é um caso de uma capacitação, como se tivesse levar o professor de novo para o banco escolar e fazer um cursinho para ele e tal. Não. Eu acho que o professor precisa de oportunidade de pesquisar. Precisa de oportunidade de produzir. Precisa de oportunidade de publicar. Precisa de oportunidade de apresentar o que ele produz. E sem cair no produtivismo da CAPES. Não estou defendendo isso. Eu acho que uma coisa é criar conhecimento, outra coisa é ficar produzindo à toa, para preencher estatística, ou para poder subir na carreira. Mas então o que eu faria com os professores é cercá-los nesse sentido. Quem não produz conhecimento não pode ser professor. Agora, eu acho que a gente não precisa ensinar o professor como é que é produzir conhecimento, porque ele é professor. Se a gente levasse a sério, então, que ele só pode dar aula daquilo que ele produz, também já seria uma coisa interessante. Se você não tem produção própria, não pode dar aula. É por isso também que lá fora a gente tem poucos professores, porque a gente não imagina que um curso de sociologia, por exemplo,
deva ter 50 professores para ter 50 tópicos. Você vai ter 7, só 7. Se o aluno quer trabalhar um tópico do qual não tem um professor específico, o aluno vai se virar e o professor vai orientar. Então não é assim, se o professor quer fazer, eu quero trabalhar sociologia rural, e no grupo não tem nenhum sociólogo rural. Então temos que contratar um professor de sociologia rural. Não é isso. Até porque o que acontece é o contrário, que é mais ridículo ainda. Chega um novo professor do departamento de sociologia e pergunta, que aula eu vou dar? Aí o cara olha lá, está faltando sociologia rural. Então, de repente, esse cara nunca viu sociologia rural e virou professor de sociologia rural. Não tem sentido. Quer dizer, é uma invenção total. Eu acho que os professores têm que trabalhar os conteúdos que eles sabem, e os alunos vão acompanhando. E os alunos vão se encaixando. E os alunos que querem outras coisas podem perfeitamente fazer outras coisas sob orientação do professor. Então, eu acho que isso é o que eu chamo de cuidar do professor. Não só criticar, não só bater, mas cuidar. Ele precisa de oportunidade. Claro, então precisa ser bem pago, precisa ter um bom ambiente de trabalho e precisa ter muito boa chance de estar inserido na sociedade do conhecimento. O argumento para mim mais forte é que professor tem que ser o cidadão típico da sociedade do conhecimento. Ninguém é mais apropriado para estar na sociedade do conhecimento do que o professor. Por quê? Porque ele produz conhecimento. Ele é tipicamente, por definição, um produtor de conhecimento, um criador de conhecimento. Aquele que mexe com o método científico, com a produção científica, com a comunidade científica. Esta é a grande prerrogativa do grande professor. E ele tem como tarefa trazer o aluno para esse ambiente. Colocar o aluno aí dentro com ele, para que o aluno tenha essa mesma condição. E para terminar, acho que a gente tem que tocar o bonde, não mais para a universidade de ensino, porque dessa gente não precisa. Honestamente, a universidade de ensino não é necessária. Nós precisamos de universidade de pesquisa. Do nosso tamanho, do nosso quilate. Não estou dizendo aqui que nós precisamos de Harvard. Estou dizendo de universidade de pesquisa que nós podemos fazer aqui e agora. Com os professores que temos. Desde que eles também queiram produzir. E com isso também vão melhorando o método científico, vão melhorando as metodologias, vão melhorando seus textos, vão também criando áreas importantes de pesquisa. Aí sim, de repente, podemos até rivalizar com Harvard, lá para frente. Mas, por enquanto, nós temos muito mais que voltar para essa combinação importante de fazer ciência e formar melhor. Bom, minha gente, era isso que eu imaginava dizer a vocês. Espero que tenha alguma utilidade. Muito obrigado.